Boa tarde a todos e a todas. Que as bênçãos de Jesus possam nos fortalecer hoje e mais todo esse ano que se inicia, 2022. Muita paz para todos. Hoje a nossa conversa, como já foi dito por nosso irmão Ronaldo, está no capítulo 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens de 4 a 17, que é o capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavras de Jesus. E dos itens de 4 a 17, está tratando justamente da pergunta que foi feita para a gente tecer alguns comentários e reflexões. Ressurreição ou reencarnação? O que diz a doutrina espírita? É uma pergunta muito boa, porque são temas, tanto a ressurreição muito mais antiga, a palavra, e reencarnação bem mais recente, mas há 3 princípios muito importantes em nossas vidas, que está muito inerente ao nosso ser, que é nascimento, morte e renascimento. Ressurreição ou reencarnação. Porque para morrer, ou usando o termo mais atual, desencarnar, é preciso ter nascido, não é verdade? E para renascer, é preciso ter morrido, ou desencarnado. Então são 3 palavras e 3 princípios muito interessantes e importantes em nossas vidas. Nascer, morrer, renascer. E renascimento, quando se chamava-se ressuscitação, e é justamente essa pergunta. O que diz a doutrina espírita? É ressuscitar ou reencarnar? Então vamos ver a princípio o que vem a ser ressuscitação. Na Bíblia a palavra traduzida como ressurreição, vem do termo grego anástasis, que significa se levanta ou fica de pé, volta novamente a andar, quando um corpo, que morreu, volta a viver neste mesmo corpo. Isto está lá em 1 Coríntios de 15, versículo 15, 12 e 13. Então, quando uma pessoa é ressuscitada, ela é levantada dentre os mortos e volta a ser a pessoa que era antes. Ressuscitou. Então, isso é bem posto e está na Bíblia. Os principais pontos que se trata da ressurreição ou ressuscitação que está na Bíblia, e quando se fala nesse assunto, todo mundo lembra-se logo que são 2 pontos muito importantes, ou 2 passagens muito que está na memória da gente, de pronto, que é a ressuscitação de Lázaro, feita por Jesus, e da ressurreição do Cristo, do próprio Cristo, após a sua morte na cruz, como conta a história, está na Bíblia e praticamente todos nós sabemos desses fatos acontecidos. Então, para a gente começar a ter seus comentários, fazendo essa ligação com a doutrina espírita, doutrina bem atual, não é apenas 165 anos, mais ou menos isso, com relação às escrituras sagradas, que dista no mínimo de 2000 anos atrás e para lá. Então, a doutrina espírita é uma
doutrina recente, nova, mas que já produziu frutos maravilhosos e incalculáveis. Então vamos falar um pouco aqui da morte de Lázaro, né? Lázaro, que estava doente, muito doente, né? E as suas irmãs Marta e Maria mandou chamar a Jesus, que o seu amigo, aquele a quem amava muito, estava doente, muito doente. Isso está em João 11, de 3 a 5. Então Jesus atende o pedido, mas vamos dizer assim, entre aspas, é como não tivesse dado aquela importância de sair apressadamente nas carreiras para atender o chamado, né? E diz: Lázaro está doente, mas não é de morte. E ainda passaram-se mais 2 dias, até que ele se dirigisse ao povoado, a Betânia, né? E lá para atender ao chamado de Marta e Maria. Então, após 4 dias, Jesus chega. E chegando, antes de chegar propriamente na casa de Marta e Maria, Marta já vai encontrar Jesus aos prantos, né? Como conta, está nas Escrituras, e a gente já conhece, né? Então, Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, diz Marta para Jesus, né? Como é próprio as pessoas, quando tem uma perda, né, dentro da sua família, e quando às vezes bota a força, a fé em alguém, ou algum medicamento, ou algum médico, ou alguém de que a pessoa sabia que poderia ter sido muito útil, Marta se dirige a Jesus dessa forma. Mas sem que o mesmo e disse Marta, né, se Jesus não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, acrescenta Marta, mesmo que agora que Deus te dará tudo o que pedirdes. E disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, na ressurreição. Jesus então lhe responde: eu sou a ressurreição e a vida. Veja a confiança, o ser que era Jesus e que é, para chegar assim a outro e dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então, precisa sair de um ser muito elevado, não é? No caso, Jesus. E ele acrescenta: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais, eternamente. Aí ele faz aquela pergunta que era própria de Jesus, quando se dirigia a alguém para o auxiliar, o amparar, ou fazer uma maravilha. Ele pergunta para Marta: você crê nisso? Porque o crer, a fé, é algo extremamente importante em nossas vidas. É preciso que nós tenhamos essa confiança, principalmente na providência, em Deus, de crer, aquela vontade robusta, para que a gente possa ultrapassar os nossos obstáculos mais serenamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus diz: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, né? Que Marta era irmã de Lázaro, mas Senhor, já fazem 4 dias, até já cheira mal, Aí Jesus diz para ela, depois disse Jesus, que não era isso importante, né? Apesar de 4 dias, e Jesus fala em alto e bom som: Lázaro, sai, vem, anda. E justamente Lázaro, isso acontece, né? Lázaro sai envolto a
panos dos pés, as mãos, a cabeça, e levanta e sai e anda. Isso é um fato extraordinário, não é? Não deixa de não ser um milagre, como era chamado na época, né? Um milagre. Quem poderia fazer algo dessa natureza? Criatura com 4 dias de morto, já até cheirando mal, né? E muitos judeus que tinham vindo visitar a Maria e Marta, né, vendo o que Jesus fizera, creram nele, né? Ainda deixou mais esse legado aí. Isso está em João no capítulo 11, de 20 a 45. Bom, Jesus diz a Marta e a todos que estão ali, logo quando recebeu a notícia, e diz: essa não é uma doença de morte. Então, ele dá ele deixa alguma coisa no ar, que era preciso se passar mais de 2000 anos para vir o esclarecimento, ou quase 2000 anos para vir o esclarecimento. Isso não era doença de morte. E a doutrina espírita entra aí esclarecendo, elucidando essa passagem, o que quis dizer Jesus. Ora, existe um fenômeno chamado catalepsia. Catalepsia, que é uma morte aparente. A catalepsia é uma condição, na grande maioria das vezes, transitória, na qual o paciente apresenta uma incapacidade total para se mover os membros, a cabeça ou até falar. E deixa até de respirar. E pode durar de 1 a 10 minutos até dias, como era o caso de Lázaro, que já faziam 4 dias. E Jesus, profundo conhecedor, não é, do íntimo, da ciência, da intimidade da matéria, do espírito, ele sabia perfeitamente que Lázaro tinha sido acometido por esse fenômeno chamado catalepsia e não estava morto. E aí onde às vezes muitos dos nossos irmãos de outros credos religiosos, aí às vezes fica um pouco descontente. E se nós não tivermos cuidado, até gera um grande aborrecimento quando diz que Lázaro não estava morto, porque acham que queremos diminuir o poder de Jesus. E não, muito pelo contrário, não é? Porque Jesus conhecia e sabia que ele não estava morto. Porque morrer, de fato, 100%, é estar o espírito extremamente desligado do corpo material, não é? Há um cordão fluídico que prende, que liga o espírito ao corpo. E uma vez rompido esse cordão fluídico, nada mais pode fazer com que ele volte a habitar aquele mesmo corpo. E não era Jesus, se caso isso tivesse acontecido, que iria fazer isso para derrogar as leis do Pai, que são extremamente imutáveis e eternas. E Jesus era quem menos poderia fazer algo se tivesse realmente rompido todos os laços que prendiam o espírito ao corpo. Então ele sabia, era uma doença, era um sono profundo. Porque a catalepsia, não é? Em determinados casos, quando ela está em um nível profundo, não é? Se não houver alguém com uma vontade extremamente poderosa, com um magnetismo extremamente forte e poderoso, como no caso de Jesus, que tanto amava Lázaro e tinha todo esse conhecimento, a criatura chega a realmente desencarnar, porque não foi atendido a tempo. Mas se tem alguém com esse poder, com essa vontade e esse desejo firmemente e na confiança do Pai, a criatura poderá retornar e retomar o seu corpo e sua vida. E no caso foi o que Jesus fez. Lázaro volta e retoma a sua vida. Porque senão não poderia ter sido ocorrido a ressuscitação de Lázaro. E por isso não se diminui em nada, pelo contrário, se aumenta, se dá muito mais valor a Jesus pelos seus feitos e a grandeza que é esse Espírito. Porque a ressuscitação, o homem, a ciência hoje faz. Tem a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, não é? Que às vezes um afogamento, uma parada cardíaca,
Muitos dos médicos, paramédicos, ressuscitam aquela criatura pronto, com massagem no peito, com algumas drogas, com a eletricidade, algum choque em determinada intensidade de voltagem, e faz com que aquela criatura volte a reviver, a se levantar e andar, como é o caso da definição da ressuscitação. A ciência hoje faz isso. Mas naquela época, quem conheceria dessas coisas se não fosse o Mestre Jesus, conhecendo profundamente da intimidade do átomo, da matéria e do elemento espiritual, não é? E o outro caso é a ressuscitação de Jesus, que foi, numa sexta-feira, foi morto, crucificado, e no domingo ele ressuscitou. Está lá todo em Marcos 16, 17. E no domingo foi Madalena com outras mulheres visitar onde ele teria colocado Jesus. E chegou lá, teve aquela grande surpresa, a tumba estava aberta. E eis que aparece um anjo a elas e diz: não tenham medo, Jesus foi ressuscitado. Vão e digam para os discípulos irem a Galiléia para encontrar-se com eles. Veja que maravilha, né? Não tenham medo, ele ressuscitou. Vá avisar os discípulos. E Jesus foi até os discípulos. E veja que interessante como Jesus disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Já dizendo, quando apresentou-se aos seus discípulos: vejam minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem. E vejam que são aí onde entra aquela famosa passagem com Tomé, né? Que só acreditava naquele que pegava, que via, né? Veja, sou eu. E eles ficaram maravilhados e surpresos. Como pode? Como é que isso acontece? Não é? É possível. E aí entra novamente a doutrina espírita, trazendo os esclarecimentos a seu tempo para esses fenômenos que as religiões não tinham explicações a dar, e muito menos a ciência material, né? que são as materializações, onde é perfeitamente o corpo se materializar, né? Porque Jesus aparece aos discípulos, convivem 40 dias e se apresenta para mais de 500 pessoas. As materializações, onde os espíritos têm essa capacidade de se materializar e produzir objetos e transportar, não é? As narrativas estão cheias de casos dessa natureza, que eram ditos como assombrações e tudo mais, mas a doutrina espírita chega colocando esclarecimento, luzes sobre esses pontos que eram tão compreendidos, né? Vamos ver nos livros médios do capítulo 8 do Laboratório do Mundo Visível. É uma maravilha. Nós estávamos estudando há uns 2 meses atrás no curso, no estudo da gente sobre mediunidade, e passamos por esse capítulo, onde ali se vê as maravilhas que é produzida pelos espíritos, pelas materializações, pelos objetos que podem construir, transportar. É interessante, é um capítulo extremamente de importância para quem possa compreender essas coisas que vêm do mundo espiritual, né? Principalmente na questão materialização. Não são coisas comuns, são fenômenos raros, raríssimos. Aconteceu algumas épocas, muito, hoje não tem mais esta necessidade, porque a doutrina espírita é um corpo doutrinário que traz todos esses esclarecimentos. Leon Denis, em seus livros, está cheio, repleto desses fenômenos. Então, são algo conhecido. Grandes pesquisadores cientistas já se debruçaram sobre esse tema. Ainda é um pouco escondido, porque ainda é difícil para o homem, principalmente para o materialismo, admitir
Essas coisas que o homem não explica, não é produzido por nenhuma máquina, nenhuma ciência humana, mas acontece, mas existe, são fenômenos, e é desde que a humanidade existe. Então, a doutrina espírita é essa ciência que traz, é a ciência espiritual. A ciência dos homens cuida das coisas materiais. As coisas espirituais que ninguém pode ignorar, porque estão aí desde que a humanidade existe, justamente a doutrina espírita é a ciência que trata desses assuntos e tantos outros mais. Então, meus irmãos, a ressurreição é quando se volta a viver num corpo que estava ali há algum tempo, alguns dias, algumas horas, e se volta. Porque depois que esse corpo é enterrado, dissolvido, absorvido pela natureza, pela terra, os elementos são dissipados, impossível de tornar a habitar aquele corpo que não existe mais. Isso a ciência já mostrou isso. Lavoisier, o grande, sabe isso, né? Que na natureza nada se recria, nada, tudo nem se acaba, tudo se transforma. Então, após um certo tempo, aquele corpo, que era aquela vestimenta sagrada que habitava aquele espírito, ele volta para a natureza, é o pó. Né? Dissipado, outros organismos dará origem a outros organismos, e assim não existe mais, deixou de existir. E a reencarnação? Né? Falamos até agora da ressurreição, mas é ressurreição ou reencarnação? Qual que está certo? Tem um certo, tem um errado? Não. Nenhum. É questão de compreensão. Porque muitos dos nossos irmãos de outros credos religiosos dizem, mas a reencarnação, isso não tem na Bíblia. Realmente, com essa palavra reencarnação, tem mesmo. Que é coisa recente. É do Kardec que trouxe essa terminologia, essa palavra. Não poderia estar. Mas está lá de outra forma, não é? Porque a reencarnação, muitos dizem, isso é criação do Espiritismo. Isso que é invenção. Não, jamais. As religiões antigas todas eram reencarnacionistas. A gente vai ver na Índia o hinduísmo, não é? Reencarnação. Vida após a morte. Continuidade. Não é? Na China, Buda, que é o Siddhartha Gautama, o despertar, o novo ser. Lao Tse, na China, 604 a 517 a.C., um jovem filósofo que trouxe esse pensamento da continuidade da vida, ou seja, todo o Oriente. E das religiões, das civilizações antigas, vamos ver os egípcios. A mais, vamos dizer assim, conhecida, né? Que está sempre mais em evidência, até porque os faraós, as pirâmides, e eles desenvolveram técnicas avançadas de mumificação, porque eles criam que após a morte voltaria a habitar aquele corpo, então era preciso preservar aquele corpo. Então são coisas que naquela época, 3.100 anos antes de Cristo, eles desenvolveram técnicas de mumificação que até hoje os corpos ainda continuam perfeitos, intactos. A paleontologia, a ciência hoje estuda sobre isso e nos mostra, né? E guardavam nas pirâmides, naquelas grandes, né, sarcófagos, né, esses grandes monumentos, eles colocavam seus pertences, seus tesouros, seus ouros, porque quando voltassem, né, já tinham o seu pé de meia, né? Vamos dizer assim, para continuar, né, eram da nobreza. Então eles criam na volta, só que não era meio assim, não tinha tanta clareza como hoje nós temos com a doutrina espírita, mas acreditavam nisso. Então não é nada, nenhuma invenção da doutrina espírita. A reencarnação fazia parte do dogma dos judeus. Eles também acreditavam nisso. Tinha uma doutrina que chamava saduceus, eles não tinham essa crença, né?
eram coisas que os judeus tinham. E a reencarnação foi retirada dos textos bíblicos por conveniência, por questões políticas e principalmente pessoais, né? Porque no concílio ecumênico de Constantinopla, 553 depois de Cristo, né? A reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e principalmente porque a sua esposa praticamente o obrigou devido ao seu passado, né? A gente não vai se alongar nesse comentário porque senão o tempo talvez não dê, mas aí retira a reencarnação dos textos bíblicos. E hoje muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que, se você dizer que a reencarnação faz parte da Bíblia, até ele vai perder até a amizade, né? Mas não é bem assim, nós sabemos, né? Então, o que é reencarnação? Para que serve a reencarnação? Quantas vezes o espírito pode reencarnar? São questionamentos. E aí, o que é reencarnação? É voltar a viver em um corpo, uma pessoa que já viveu em um corpo, morreu, e voltar a viver novamente, só que em um novo corpo, criado especialmente para aquele espírito que em outro tempo habitou um corpo. E como é impossível retornar para aquele mesmo corpo, que ele não existe mais, é criado um corpo novo, uma concepção nova, e o espírito aí habita. Isso é a reencarnação, voltar a viver de novo, só que em novo corpo. Isso é muito mais sensato. E muito mais lógico, e muito mais coerente. Não querer acreditar nisso é ter algum tipo de preconceito ou desconhecimento, ou negar por negar. Verdade? Então, a reencarnação é isso, de forma mais direta, né? E para que serve a reencarnação? Aí vamos para o Livro dos Espíritos. Na questão 166, Kardec pergunta, quis saber, né? Para que serve a reencarnação? Como é isso? E ele pergunta aos espíritos, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de apurar-se? Se morreu. Se morreu, não era sábio, não era benevolente, ainda era uma pessoa muito apegada às paixões terrenas. Como pode se depurar essa alma? Né? Acabar de depurar-se. E eles respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Foram direto. Mas Kardec, por não se dar por satisfeito, né, que é esse espírito investigador, né, um homem de ciência, então ele fazia a mesma pergunta de outras formas, até não ter para onde correr mais. Kardec ele é esse homem de ciência, investigativo, né, pesquisador, com esse método de trabalhar. Aí ele faz a segunda pergunta, em cima da pergunta 166, que é a 166A. Como se realiza essa nova existência? É a mesma pergunta. Será pela transformação do espírito? E os espíritos superiores, né, que compunham essa falange, né, comandada pelo Espírito Verdade, diz, depurando-se a alma indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso é necessário a prova da vida corpórea. Ora, então se ele já viveu, tem que viver novamente, é outro corpo, então vai retomar. Aí Kardec ainda faz aí uma terceira pergunta, em cima dessa mesma pergunta. Veja que o homem de ciência, né, que não se dá só por uma ou duas perguntas, é o espírito investigativo, né? Aí faz a 166B. A alma passa então por muitas existências corporais, é isso mesmo que acontece, né? Dizendo, e os espíritos dizem, sim, todos contamos muitas existências. Olha, essas muitas existências são muitas mesmo, viu? Que não dá para contar não, pelo menos aqui para a gente, do lado de cá, sabe? E vamos ter tantas outras, porque assim se faz necessário para que o nosso objetivo é ser feliz e conhecedor das coisas do universo, que não são poucas. Porque se a Terra tem tantos mistérios ainda a ser desvendados, tantas coisas a ser aprendidas, imagina um universo que é infinito, né? Então precisamos de muito tempo para que o nosso espírito, o nosso intelecto, ele se desenvolva a tal ponto de comportar tantas e tantas informações. E comportará.
Porque o nosso HD é infinito. Não é alguns terabytes, né? Que são os que... São bilhões. Porque somos seres imortais e o universo é infinito. Quando aqui a Terra não comportar mais nós, porque já atingimos o conhecimento e a maturidade espiritual de dominar aqui as coisas da Terra, vamos para Júpiter, que é mais de 10 vezes mais, ou 80 vezes talvez. Isso dentro do nosso sistema solar, aqui, acanhado, que o Sol é uma estrela anã. Imagine, uma estrela anã. Então, saindo da nossa galáxia, incontáveis mundo afora. Não é? Então, tem pessoas que ficam nessa dificuldade, mas isso não está na Bíblia. Então, vamos ver na Bíblia, né? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 14, Jesus declara sobre João Batista: se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é Elias, que está destinado a vir. Naquele célebre diálogo, né, de Jesus sobre Elias. E continua: eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Aí seus discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Ele já veio, não reconheceram, vocês fizeram o que bem quiseram com ele. João Batista. Todo mundo conhecia a João Batista e a Elias também, né? E o corpo de Elias não era o mesmo de outro. Como é que pode? Se com um corpo diferente? Porque o corpo é uma vestimenta para cada estação do ano, ou de cada existência. Agora ele tem esse corpo, se chama João Batista, mas a essência é a mesma. Isso é reencarnação, né? O próprio Decálogo abriga em si o conceito do retorno, na terceira e quarta geração. Está lá em Êxodo 25. Porque diziam que quando os pais pecavam, os filhos pagavam pelos erros dos pais. Uma coisa extremamente ilógica e injusta. Ora, como é que meu pai faz o que bem quer e eu vou pagar pelo que ele fez? Isso não é justo. E Deus é justiça, é amor, mas é justiça. Então, na terceira, a partir da terceira e quarta, aquele espírito que errou está retornando. E aí sim vai consertar os erros. Vai pagar os seus débitos. Nada mais justo que eu pague o que eu devo. Que eu conserte o que eu desmantelei. Não é verdade? Deus é justiça. Senão, onde estaria a justiça de Deus? Um pagar pelo erro do outro. Ah, mas você errou. Se perdoe até você, enquanto você está aqui, Deus perdoa. E você está salvo. Sim, Deus perdoa realmente. Deus perdoa dizendo: meu filho, você errou. Eu lhe perdoo. Agora, eu vou lhe dar um bocado de oportunidades, tantas quantas foram necessárias, para você ir reparando devagarinho. E a generosidade e o amor dele é tão grande por nós, porque se a gente deve 1.000 e a gente só pode pagar 100, ele diz: tá bom, vou dividir em 10 prestações, 10 reencarnações. É assim, não é? Porque se não fosse assim, porque Jesus disse, né? O Pai não coloca fardos além daquele que você pode carregar. Então, se eu só posso carregar 10 quilos, não adianta botar 100 que eu não vou sair do lugar. Ou 20. Então, cada qual no seu momento. Ah, mas eu já faço tanto bem, e é uma perda na minha vida, tudo dá. É porque agora você já tem resignação um pouquinho mais, que dá para ir suportando. É assim, para que a gente possa compreender. Eu rezo tanto, sim, continue rezando. As dores estão porque você está pagando devagarinho, já pode pagar mais um pouquinho. Quando a gente tem uma dívida que é grande, mas de repente a gente arranjou um dinheiro, sei lá, maior, aquele que tem bom coração e é bom pagador, vai lá e já quita logo, né, para se livrar. É assim que as coisas vão caminhando, né? E ainda em Jó, na versão da igreja grega, afirma: quando o homem está morto, vive sempre. Quando está morto, vive sempre. É o mundo espiritual, é o ser imortal. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Voltarei de novo. Lá na frente. Não pode ser no mesmo corpo. É reencarnar.
Verdade? No Eclesiastes ele diz, o que é, já foi. O que é, já foi. Né? E o que há de ser também já foi. O que é, se eu fui, porque antes eu já vivia, a pré-existência. Se eu serei, porque eu já fui hoje aqui, estou aqui. Né? E continua dizendo, Deus fará renovar-se o que se passou. Renovar-se o que se passou. Então, reencarnação. Está na Bíblia. Isso são alguns exemplos para a gente não se alongar tanto, né? Pois é. E aí vem aquela outra passagem belíssima sobre reencarnação na Bíblia. Nicodemo, o diálogo com Nicodemos, que era um senador, e foi de noitinho buscar Jesus, porque não queria ser visto por as pessoas falando com Jesus. Aquele homem, Jesus, que andava com os mais simples, pescadores, homens que não tinham nenhum valor para eles. Não, vou devagar, vou à noite, né? Devagarinho, esconder na sombra da noite, né? Nicodemos, né? Que era doutor também, né? Jesus. Como sabemos que ensina da arte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que ele está fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele já tinha, ele já era uma pessoa, não, se faz algo dessa natureza, se esse homem faz tantas coisas, Deus só pode estar com ele. Né? E perguntou Nicodemo, como alguém pode nascer sendo velho? Aliás, antes de responder, Jesus falou, digo verdade, em verdade, Nicodemos, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele faz a pergunta contrária, de volta. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, né? Ele mesmo foi já respondendo, né? Respondeu Jesus, digo em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E agora? Né? Novamente a doutrina espírita vem nos auxiliar. Né? Porque lá no Gênesis, antes de entrar na doutrina espírita, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus boiava sobre as águas. A água é aquele elemento da vida, não é? Porque muitos dizem, não, renascer pelo batismo. João Batista batizou Jesus, e o Jordão, né? Tem toda essa tradição, esse simbolismo no batismo. Sim, perfeito, claro. Alguém que no momento está numa condição ainda de maldade, vamos dizer assim, de repente ele pode ter um levantamento, um renascimento para um homem de bem. A gente vê muitos exemplos por aí, claro. Mas o renascer que estamos tratando aqui é uma coisa muito mais profunda, que requer muito mais tempo, requer esquecimento e tudo mais. O Espírito de Deus boiava na água. Aí quando Jesus diz renascer da água e do Espírito, como é que nós renascemos novamente? Como é que é gerado um novo ser? Não é no útero de sua mãe, em um meio líquido, amniótico, cheio de nutrientes, que ali vai nutrir aquele novo ser, e aos pouquinhos aquele espírito reencarnante vai absorver, vai se interpenetrando, e aí vai se desenvolvendo, crescendo, e aquele líquido na água. Aí é essa comparação, né, nesse sentido. E do espírito, o que nasce da carne é carne, dizendo Nicodemos para Jesus, o que nasce do espírito é espírito. Não se compreende pelo fato de que eu ter dito, é necessário que você renasça de novo. O vento sopra onde quer, é o espírito. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento sopra de onde quer. É o Espírito que vem, isso é da parte de Deus. Te escuta, mas não sabe de onde está vindo. E para onde vai? Para onde é que eu vou após sair esse corpo? Não sei. A gente não sabe. A gente trabalha almejando ir para um lugar melhor.
que tem méritos capazes de nos fortalecer e nos colocar em condição de vibração mais sutis, em lugares mais iluminados, e o próximo é essa ponte, né? Então o espírito precisa renascer da água, voltando ao ventre de sua mãe, naquele meio líquido, naquela sopa de nutrientes que é o líquido amniótico, capaz de nutrir o novo ser, e do Espírito Santo, e do Espírito que é a parte espiritual. Pois bem, e aí ele diz, né, se eu falo dessas coisas, Nicodemo, tu que és mestre em Israel, não sabes, imagina se eu for falar das coisas espirituais, né? Porque o mandado naquele tempo ainda era infantil, apesar de Nicodemo ser um doutor, mas essas compreensões ainda eram muito além do que eles podiam conceber. Por isso Jesus diz, no tempo predito, no tempo correto, pedirei ao Pai que envie um novo Consolador, porque vocês já estão em condições de entender, que vai relembrar tudo o que eu disse, dizer novas verdades e ficará entre vocês eternamente. Doutrina espírita, a mediunidade. Precisa ser mais nascido de homem, aquele é o profeta. Não, todos são filhos de Deus. Então, dessa forma, meus irmãos, a gente vai compreendendo essa questão, às vezes complexa para muitos, né, mas que a gente, com bons olhos, boa vontade, se debruça um pouco sobre esse tema, a gente vai compreendendo e vendo a lógica que é. E, na verdade, para a gente começar a trazer nossas conclusões sobre o tema, não é? Ressuscitar ou reencarnar, que diz a doutrina espírita, todos nós também ressuscitaremos. Não está fora de contexto essa palavra, não. Porque nós, ao desencarnarmos desse corpo material, dessa vestimenta abençoada que Deus coloca para todos nós ressuscitamos em um corpo espiritual, igualmente ao corpo material que ficou lá inerte, caído. É ressuscitar. Ressuscitar é um corpo espiritual, não num corpo material, no mesmo corpo carnal, não é? Jesus não reencarnou, ele ressuscitou, né? Sabemos disso. E nós vamos ressuscitar espiritualmente, e isso é uma questão muito difícil para muitos dos nossos irmãos que não conhecem nada acerca do mundo espiritual, porque, principalmente para quem é muito apegado às coisas materiais, às coisas terrenas, porque chega, desencarnam, se veem lá prostrado ao chão, um corpo inerte, ao mesmo tempo se olham e se veem exatamente como está no chão, e isso o perturba muito. A pessoa que não conhecia nada sobre as questões espirituais, as leis, esse relacionamento, esse intercâmbio, e se vê no chão desencarnado, um corpo lá inerte, ele se vê fora do corpo, igualmente ao corpo do chão, porque nós somos um molde, né? O perispírito é que molda o corpo material, e muitos deles vão lá e se apegam e querem voltar para aquele corpo, e isso é impossível, porque aquele cordão que o ligara, fluídico, foi rompido, e nada mais pode fazer com que ele volte a habitar aquela casa, aquela vestimenta que era seu corpo. Então, meus irmãos, hoje a nossa conversa e as nossas reflexões sobre esse tema são postas dessa forma, e a gente espera ter um pouco esclarecido alguns de nós sobre o tema, né, e pedindo a Jesus muitas bênçãos para todos nós, que a gente possa compreender mais sobre a vida espiritual. Todos nós somos seres espirituais e, como tal, voltaremos a esse mundo. Não importa o que temos aqui, o apego que temos, voltaremos sim. E quando a gente conhece o lugar para onde vai, é mais fácil caminhar sobre ele. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos.